Olá, feras da Turma Urso, professora Esther Gomes aqui novamente, para a gente continuar sobre assuntos que já foram vistos. Como eu já disse anteriormente, vai ser uma revisão dos conteúdos já aplicados, tá ok? E aí, já a partir de agora, usando a apostila nova, apostila da segunda fase, e eu vou informar sobre as questões, porque essa apostila é formada só de questões de concursos anteriores. E aí eu vou informando quais as questões, qual a página, qual o número que o assunto vai ser cobrado, tá ok? Então, nós vimos sobre fonética, o primeiro assunto. Vamos entrar agora em morfologia. Morfologia é o estudo da forma das palavras, tá ok? Então, o primeiro ponto que a gente vai estudar sobre a forma das palavras é a estrutura e formação das palavras. Então, como eu já disse, vai ser um apanhado sobre aquilo que já foi dado de forma rápida, tem na primeira apostila. Então, vai acompanhando com o que está na apostila e com o vídeo para ir tirando as dúvidas, tá ok? Então, a gente vai falar sobre a estrutura das palavras. Então, nós já vimos a parte fonética, a parte da fala. Agora, nós vamos passar como as palavras são estruturadas. Então, uma palavra ela é formada por algumas estruturas. Então, a gente imagina um quebra-cabeça, né? Na hora de juntarmos todas as partes do quebra-cabeça, a gente forma um todo. A palavra é a mesma coisa, ela é formada por pedacinhos e ao juntarmos esses pedacinhos, a gente tem uma palavra formada, tá ok? O primeiro elemento que a gente tem formador da palavra é o radical, ou a raiz da palavra. A partir do radical, que é a base da palavra, que contém a significação da palavra, a gente forma outros tipos de palavras, tá ok? Então, o radical é a base da palavra, é o que contém o significado da palavra. A partir do radical, juntando aos outros elementos, as outras peças do nosso quebra-cabeça, a gente consegue formar uma palavra, tá? Seguindo o radical, a gente tem a vogal temática, tá ok? A vogal temática, ela vem após o radical, tá? Então, por exemplo, eu tenho a palavra triste. De triste eu gero tristonho, eu gero tristeza, tá ok? E aí, a parte que vai se repetir em todas as palavras, né, que derivam de triste, tristeza, tristonho, tristão, a partir até a parte que vai se repetir em todas elas é chamada de radical, tá? Então, eu jogo a palavra principal, que é triste, então vai ser T-R-I-S-T, é o radical. E o E vai ser a vogal temática, tá? Nas palavras, nos nomes, a gente tem a vogal temática, pode indicar o gênero, né? Menina, vai até o segundo N, o A indicando, né, a desinência de gênero e tudo mais, tá ok? Eu tenho o tema. O que é o tema? É a união do radical mais a vogal temática. Então, tem a palavra triste, eu tenho o radical que vai até o T e o E, juntando os dois eu tenho o tema, tá ok? Eu tenho as desinências. As desinências, elas podem indicar para os nomes, pode ser de gênero e de número, tá? De gênero, dentro da língua portuguesa, O para o masculino e A para o feminino, né? Quase em sua totalidade. E eu tenho a desinência de número, que na língua portuguesa também vai ser o S para indicar o número plural, tá ok? Para os nomes. As desinências verbais, eu posso ter as desinências de modo e tempo, né? De número e pessoa. Modo e tempo, presente, pretérito e futuro, né? Tempo. Modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo. São as desinências verbais. Eu posso ter as desinências numerais, que são o quê? Singular ou plural. Tenho as desinências pessoais, primeira, segunda e terceira pessoa, tá ok? Então, são os dois tipos de desinência verbais, né? Modo e tempo, número e pessoa, tá ok? Outro elemento que eu posso ter é a vogal ou consoante de ligação. Elas não exercem nenhum sentido significativo para a palavra. Elas só servem para fazer uma ligação de maneira que essa junção do radical com as suas desinências, ou até mesmo com outro radical, a junção dessas partes
elas fiquem agradáveis aos ouvidos, tá? Então, por exemplo, eu posso falar cafeteira. Eu tenho café e eu tenho eira. Na hora de juntar, entrou um Tzinho aí para formar, porque se fala cafeeira, né? Fica meio estranho e para juntar fica mais agradável ao som. Então, ok? Outros elementos que a gente pode ter. Então, eu falei elementos nominais e elementos verbais. Eu posso ter elementos que se unem aos radicais, ou antes ou depois do radical, tá ok? Se for um elemento colocado antes do radical, prefixo. Se for um elemento colocado após o radical, sufixo. Como eu dei o exemplo aí de cafeteira, né? Cafeteira vem de café. Café é a raiz da palavra. Entrou um eira aí, logo após o radical, é chamado de sufixo, tá ok? E aí eu posso falar palavra cruz, né? Cruz, a partir dela eu não consigo diminuir mais nada, ela é a raiz da palavra. Então, eu posso colocar encruzilhar. Então, a partir de cruz eu coloco na frente o em e o ilhar atrás eu tenho uma formação de uma palavra. A partir daí a gente tem o seguinte, que a gente tem alguns processos que formam palavras. Então, nós já vimos o radical, que é a base da palavra, tá ok? Toda palavra ela tem um radical, tem uma base significativa. A partir dessa base eu posso acrescentar elementos. Ou eu posso derivar, a partir do radical derivo para outra palavra, ou eu posso fazer outros processos de formação, tá ok? Então, primeira, derivação. Eu posso acrescentar prefixo ou sufixo na palavra. Se eu só acrescentar o prefixo, derivação por prefixação. Se eu só acrescentar o sufixo, derivação por sufixação, tá ok? E aí eu posso ter, como eu já coloquei, por exemplo, feliz. Eu posso colocar na frente o infeliz. Prefixo mais radical, prefixação, ou derivação prefixal. Vou colocar atrás, felizmente. Radical feliz mais o sufixo mente, felizmente, derivação sufixal ou derivação por prefixo, tá ok? Prefixal ou derivação por prefixo, tá ok? Se eu colocar os dois, infelizmente, eu tenho radical feliz, eu coloco o prefixo in e o sufixo mente. Formei uma nova palavra, infelizmente, eu tenho derivação prefixal e sufixal, ou derivação por prefixação ou sufixação, tá ok? Outro caso é a derivação parassintética, ela também tem a mesma estrutura, prefixo, radical, sufixo, só que eu não posso retirar nenhum desses dois elementos derivados aí. Porque se eu tirar a palavra, perde a razão, perde o sentido dela. E aí, por exemplo, eu posso ter amanhecer. Amanhecer vem da palavra manhã. Eu coloco o A na frente e o EC atrás. Se eu retirar o A, fica amanhecer, não existe essa palavra. Se eu tirar o EC, fica amanhece, também não existe. Então, na derivação prefixal e sufixal, eu posso retirar um dos dois. Existe felizmente e existe infeliz. Agora, amanhecer eu não posso retirar, porque a palavra deixa de existir, tá ok? Outro caso de derivação é a regressiva. A derivação regressiva, ela é a seguinte. Eu tenho verbos, que eu tiro um elemento dele e vou formar um substantivo. Então, a derivação regressiva são nomes formadores formados a partir de verbos. Então, por exemplo, combater, combate. Então, combate vem de combater, tá? A ação de combater derivou o nome combate. Então, tirei um elemento, geralmente eu perco um elemento fonético, tá? Pescar, gerou pesca. Vender, gerou venda. E por aí vai, tá? Derivação imprópria. Então, a gente já viu todas as classes gramaticais. Já vimos que as classes, elas têm as suas especificidades. E a partir do momento que eu troco a classe gramatical de uma palavra, eu tenho uma derivação imprópria. Então, na maioria das vezes, eu utilizo o artigo na frente do nome, né, de qualquer palavra, e essa palavra vai virar um substantivo, né? Então, se eu colocar velho, a princípio, o velho é adjetivo, porque é a característica de algo, ser velho. Se eu colocar o velho chegou, deixou de ser adjetivo e passou a ser substantivo. Então, eu tenho uma derivação imprópria quando eu mudo a classe gramatical, tá ok?
Então, aí nós vemos alguns processos derivacionais. Próximo processo será a composição. Então, prestando atenção, derivação eu tenho radical mais prefixo ou sufixo, tá? A cada partezinha dessa é chamada de morfema. Então, prefixo é um morfema, radical é um morfema, sufixo é outro morfema, vogal de ligação ou consoante de ligação são morfemas, tá ok? Vogal temática são morfemas, todos esses são morfemas, mas radical não é a mesma coisa de prefixo e por aí vai, tá? Então, na hora de juntar radical mais prefixo e sufixo, eu tenho derivação. Na hora de juntar dois radicais ou mais, eu tenho uma composição. E aí, quais são os exemplos de composição? Quais são os tipos de composição? Justaposição, que eu junto os elementos sem perder nenhuma parte fonética. Então, por exemplo, girassol, eu tenho gira mais sol. Na hora de juntar, eu não perdi nada. Ah, professora, mas entrou um S aí no meio da história. Mas, foneticamente, dois S's, ou um S só, ou a cedilha, tem o mesmo som, tá? E aí, não perdendo elemento, justaposição. Se eu perder elemento, vira uma aglutinação. Então, por exemplo, eu tenho a palavra pernilongo, perna mais longa. Na hora de juntar, eu perdi elementos, houve uma modificação aí nessa junção. Então, eu tenho uma composição por aglutinação. Justaposição, não perco nada. Aglutinação, perco alguma coisa, tá ok? Outros processos que não são nem derivacionais, nem são composicionais, tá ok? Eu tenho o processo do hibridismo. O que é o hibridismo? Eu vou juntar dois radicais de raízes de idiomas diferentes. Então, eu junto francês com grego, né? Burocracia. Juntei buro com cracia, dá uma outra palavra, e aí eu tenho uma palavra híbrida, tá ok? Tenho televisão, que é o grego mais o latim, tele, grego, visão, latim. Na hora de juntar essas duas palavras, eu tenho uma palavra híbrida, tá ok? A onomatopeia, que nós já vemos lá nas figuras de linguagem, eu vou escrever sons. Eu reproduzo na escrita um som. Então, eu posso ter o toque-toque da porta, tic-tac do relógio, eu posso ter o ping-pong da bolinha na mesa. Então, toda vez que eu zum-zum, né, da abelha, aquele que sempre tem nas histórias em quadrinhos, quando a pessoa está dormindo, aquele monte de Z. Então, também isso são onomatopeias. Eu posso ter a abreviação. O que é a abreviação? Quando eu reduzo uma palavra muito grande. Por exemplo, a palavra pneu. Todo mundo fala pneu, pneu de carro, pneu de bicicleta, pneu de carro, de carrinho e por aí vai. Só que pneu é a abreviação da palavra pneumático. Então, eu reduzo motocicleta, né? Eu falo moto, micro-ônibus, é um microcomputador, é um micro, fotografia, foto e por aí vai. Então, são palavras abreviadas. Diferente da palavra das siglas. O que são as siglas? Eu utilizo as iniciais de várias palavras para formar uma nova palavra, né? Então, eu posso falar OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e a gente fala, para não falar palavra imensa, né? Várias palavras, OAB, MEC, Ministério da Educação, e por aí vai, tá ok? Então, a gente tem aí várias palavras, tá ok? Que são siglas e alguns processos aí de formação de palavras, tá? Derivação ou composição e esses outros processos que vêm à parte, que não são nem derivacionais, nem composicionais, tá ok? Então, espero que tenham entendido mais um pouco aí desses aspectos, né, gramaticais e até o próximo vídeo, galera.